Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Essa é a nossa terceira aula. Hoje nós vamos falar do traçado de sistema da produção. E quando nós falamos em produção, nós temos que falar também sobre tecnologia. E o que é tecnologia? É bem comum quando se fala em tecnologia você já pensar no smartphone, você pensar num computador, você pensar em uma câmara de alta tecnologia. Mas será que só isso é tecnologia? Quando nós falamos em produção, a tecnologia se refere sim a esses produtos. Se refere sim a aparelhos eletrônicos, sensores, robôs, se refere a tudo isso. Mas a tecnologia não se refere somente a isso. Ela se refere também às técnicas utilizadas na produção. Então, na última aula nós falamos sobre o Kanban, sobre o Just in Time. Isso também são tecnologias de produção. São conhecimentos, habilidades que nós temos e que podemos aplicar para melhorar a produtividade de uma organização. Então, a tecnologia é representada pelas máquinas, equipamentos, mão de obras, mas ela também é representada pelo conhecimento, pelas habilidades de se produzir. Ela se refere não só a esses equipamentos, mas também a capacidade de você realizar algo, de você saber fazer algo. Então, se você é um motorista, você detém a tecnologia de dirigir um automóvel. Um piloto, ele detém uma tecnologia de pilotar um avião. Se você trabalha com software específico, digamos, um Photoshop, você tem uma tecnologia de editar fotos. Se você sabe escrever, e vocês sabem, vocês detêm uma tecnologia de comunicação. Então, a tecnologia que permite o desenvolvimento e aplicação de técnicas de produção. Essas tecnologias vão melhorar a qualidade dos produtos e vão reduzir o desperdício e o tempo de produção. Como eu falei antes, nós estamos falando de tecnologia não só de equipamentos, de aparelhos eletroeletrônicos, mas estamos falando também de conhecimentos e habilidades. Então, uma empresa ela pode utilizar 3 formas de operação produtivas, a depender da tecnologia disponível. Ela pode utilizar o uso de tecnologia intensiva, uso de mão de obra e uso de média tecnologia. No uso de tecnologia intensiva, nós temos aquelas empresas que utilizam muitas operações mecanizadas ou automatizadas. Vamos pensar, por exemplo, numa indústria que produz computadores. Os computadores hoje, boa parte deles são produzidos, praticamente quase tudo, por robôs. Temos muitos sensores, muitos circuitos que é impossível para um ser humano produzir eles. Eles precisam ser produzidos com uma precisão milimétrica. E isso, só um computador consegue fazer em massa, para termos tantos aparelhos como temos hoje em dia. Então, esse é um tipo de indústria que utiliza tecnologia intensiva. Mas nós temos também outras empresas que fazem isso. Por exemplo, podemos ter uma empresa de telecomunicação, ou empresa de redes sociais. Por exemplo, o Twitter, ele foi vendido, se eu não me engano, o Twitter, ou foi uma dessas redes sociais, foi vendido por 2 bilhões, se eu não me engano, e tinha 16 funcionários. Ou seja, era uma empresa gigante, uma multinacional, com 16 funcionários. Por quê? Ela utilizava muita tecnologia e pouca mão de obra. Então, nós temos a mecanização, que ela transfere o esforço muscular do homem para a máquina. Então, na mecanização nós podemos ter, por exemplo, uma coletadeira, que antes o homem fazia o esforço de coletar os grãos, agora a máquina faz esse esforço. E a automatização, ela dá capacidade da máquina tomar decisões. Então, numa indústria
petrolífera, nós podemos ter um sistema de produção que tem uma empresa enorme, mas tem poucos funcionários. Por quê? Boa parte do trabalho é automatizado. Abrir, fechar válvulas, aquecer um forno, resfriar um líquido, tudo isso já é automatizado. Quando precisa abrir uma válvula, o próprio computador decide qual válvula abrir, quanto de líquido passar. Isso é automatização. Temos também o uso de mão de obra intensiva. O uso de mão de obra intensiva ocorre quando boa parte da produção é utilizado pelo esforço de pessoas. Mas por que as empresas utilizam mão de obra intensiva? Por vários fatores. Um deles é que aqueles produtos podem ser difíceis de você padronizar. Aí precisa da pessoa que reconhece cada uma das dificuldades que aparece. Por exemplo, nós podemos ter uma empresa transportadora. Ela utiliza mão de obra intensiva porque cada caminhão precisa de um motorista, já que o caminhão não consegue andar sozinho. Por que ele não consegue? Porque tem muitos obstáculos que precisam ser vencidos. O caminhão está andando, tem uma subida, ele precisa acelerar, uma descida, ele precisa frear. Até que isso pode ser facilmente automatizado. Mas, quando você pensa num trânsito onde tem motoristas que entram na sua frente, animais que passam na pista, buracos, tudo isso faz com que fique muito difícil você criar um computador que consiga fazer isso. Estão tentando fazer isso, mas ainda não conseguiram. Então, para isso você precisa do motorista. Outro tipo de atividade que utiliza mão de obra intensiva é os frigoríficos. Por quê? Os bois, eles não têm uma precisão de cada peça. Nós temos peças de carne maiores, menores, e aí precisa de um ser humano para ir lá e analisar onde vai fazer cada corte. Então, aí não se existe máquinas que consigam fazer esse corte na precisão que o ser humano. Então, por isso, existe essa mão de obra intensiva nesse tipo de atividade. Um outro tipo de atividade que usa mão de obra intensiva é a construção civil. Você construir um prédio, cada prédio é diferente, e aí tem vários fatores que interferem. Isso faz com que seja muito difícil também criar um robô que construa um prédio. Então, nesse tipo de atividade, ainda se utiliza mão de obra intensiva. E nós temos as atividades de média tecnologia. As atividades de média tecnologia, ela tem um balanço entre alta tecnologia, ou seja, muita automatização e mecanização, mas temos também muita mão de obra. Um desses exemplos é a fabricação de avião. Peraí, professor, mas o avião é um produto altamente tecnológico. E ele utiliza mão de obra de média tecnologia? Mas então quer dizer que o tipo de tecnologia utilizado não tem nada a ver com o tipo de produto produzido? Não. Por que um avião não é automatizado, a produção dele? Porque ele é um produto que muitas vezes em cada avião fabricado tem alguma especificidade. Nós falamos na segunda aula, se eu não me engano, que os aviões geralmente são produzidos por encomenda. Então, cada pessoa que vai comprar pode escolher algumas coisas que vão ser diferentes no avião que quer comprar. Outra é que os aviões são grandes e caros. Então, não se produz tantos aviões quanto se produz carros, por exemplo. Então, você montar uma linha de produção para aviões seria inviável. Porque para montar uma linha de produção, você precisaria de uma escala de milhares de aviões sendo produzido. O que não teria venda para toda essa quantidade de avião. Então, um avião, boa parte dele é montado à mão. Poltronas do avião são colocadas à mão. Muitas das partes dos aviões, da fuselagem dele, é soldada ou parafusada ou arrebitada à mão. Mas muitas partes dos aviões também são utilizados produtos de alta tecnologia. Por exemplo, já assisti um documentário de uma produção do avião da Airbus, que a asa dele era utilizada um robô de alta tecnologia para arrebitar algumas partes da asa, enquanto outras partes eram arrebitadas à mão. Então, a produção de avião, apesar de ser produtos de alta tecnologia, ela utiliza produtos de média tecnologia. Por quê? Utilizam alta tecnologia em algumas partes
e mão de obra intensiva em outras partes. E a mão de obra também ela pode se diferenciar. Nós podemos ter mão de obra qualificada, a mão de obra, mão de obra não qualificada. A mão de obra não qualificada ela é representada por aqueles trabalhadores braçais. Normalmente eles realizam trabalhos com pouca complexidade, por exemplo, transportar material, cortar algum material. E aí, nesse tipo de trabalho, nós podemos ter, por exemplo, um ajudante pedreiro, uma pessoa que realiza transporte de material dentro de uma fábrica. Geralmente, esse tipo de mão de obra não tem muita instrução ou muita experiência anterior. Nós temos também a mão de obra qualificada. Aqui nós temos trabalhador que recebe alguma qualificação, ou eles precisam de alguma experiência anterior. Esses trabalhadores eles fazem algumas atividades intelectuais, que podem ser de baixa ou média complexidade, como por exemplo, eles fazem pequenos cálculos, realizam alguns relatórios, tomam algumas decisões. Aqui nós podemos ter, por exemplo, um azulejista, um pintor. Eles realizam trabalhos que dependem, no caso um azulejista, um pintor, que dependem de experiência anterior, de conhecimento. Eles realizam algumas decisões, tomam algumas decisões, por exemplo, como pintar alguma área, ou como recortar uma cerâmica, mas são trabalhos que não demandam uma complexidade tão grande. E aí nós temos também a mão de obra especializada. Essa mão de obra especializada é representada por aqueles trabalhadores que têm formação específica. Que tem faculdade. Não necessariamente. Pode ser que não tenha uma faculdade, mas tem uma formação específica. Por exemplo, um trabalhador que entende muito de um software. Ele pode ser uma pessoa que realizou um outro tipo de curso, não necessariamente uma faculdade, um curso superior, mas ele tem um conhecimento específico para trabalhar naquela área. Então, esses trabalhadores, normalmente, eles executam atividades que exigem já um conhecimento, uma destreza e habilidades pessoais para realizar essas atividades. Essas atividades, essa mão de obra que refere às atividades manual e muscular. Assim, quando alguém ocupa um cargo de supervisão ou de chefia, ele deixa de ser considerado mão de obra e passa a ser considerado cargo de chefia ou administração. O que isso significa? A mão de obra é aquelas pessoas que realizam a atividade diretamente. Dentro do supermercado, nós temos como mão de obra os caixas, os repositores, o gerente. Gerente? O gerente ele realiza atividade de execução? Não. Então o gerente ele não é considerado mão de obra. O gerente ele passa a ocupar cargo de chefia ou administração. Dentro de uma escola, o diretor ele não é considerado mão de obra. Ele é considerado uma pessoa de chefia ou administração. Dentro de uma escola, quem é mão de obra? Os professores, pessoas que trabalham na administração, na parte administrativa da escola, como um secretário, um supervisor pedagógico. Esses são mão de obras, mas aquelas pessoas que estão em cargo de direção ou chefia não são mão de obra. Uma outra questão bastante interessante na produção é onde se localiza as indústrias. Vamos pensar no seguinte: uma indústria madeireira, ela resolve se instalar no centro de São Paulo. Para isso, ela vai ter que pegar toda a madeira, retirar em uma floresta, transportar até o centro com a madeira em toras, para ir fazer o corte e vender no mercado. Será que essa indústria vai ter sucesso? Ela está bem longe da matéria-prima dela. Ela pode até estar perto dos consumidores, mas ela vai ter que transportar essa matéria-prima durante um longo percurso e boa parte dessa matéria-prima vai se perder, porque vai se tornar refúgio. Então, nesse caso, essa madeireira é melhor ela ser instalada próximo do local onde ela tem a matéria-prima. Mas perto do local onde tem matéria-prima, digamos, se ela se instala no meio de uma floresta, ela vai ter dificuldades, por exemplo, para conseguir um serviço de conserto de uma máquina, por exemplo.
Mas o benefício de estar perto da matéria-prima é maior do que o benefício de estar perto de empresas que sejam especializadas no conserto desse tipo de máquina. Então, nesse caso, nós temos que considerar a localização com base em alguns critérios. Algumas vezes, estar mais perto do mercado consumidor é melhor. Por exemplo, uma empresa que produz sorvetes. Para transportar o sorvete pronto, ela tem que ter caminhão refrigerado, tem que transportar rapidamente. Então, nesse caso, é melhor ela estar próximo do mercado consumidor. Já empresas que utilizam matérias-primas de grande volume e produzem produtos com menor volume, é melhor ela estar perto da matéria-prima. Além disso, temos empresas que demandam alguns tipos de trabalho específico. Por exemplo, um hospital que trabalha com produtos de alta tecnologia. Temos alguns produtos, alguns tipos de remédios que só são produzidos em São Paulo e após eles produzidos, eles têm que ser utilizados em no máximo algumas horas. Então, um hospital que trabalha com esse tipo de produto tem que estar em São Paulo. Não tem como ele estar em outro lugar. Então, nesse caso, é melhor esse tipo de empresa estar próximo dos grandes centros onde tem a tecnologia adequada. Por exemplo, uma empresa que produz carros. Ela demanda uma grande quantidade de tecnologia, de empresas especializadas e trabalhadores especializados. Então, é melhor ela estar perto dos grandes centros. Mas perto dos grandes centros também estão os consumidores. Será que ela não está lá por causa dos consumidores? Pode ser. Mas agora vamos pensar também numa empresa que produz produtos para agricultura. Ela também está nos grandes centros. Os consumidores delas estão no interior. Por que ela se localiza nos grandes centros? Boa parte da matéria-prima também dela vem de fábricas de aço que muitas vezes não está nos grandes centros. Mas ela fica nos grandes centros porque ela demanda muitas pessoas e empresas especializadas para desenvolver a sua produção. Então, a definição da localização de instalações em uma rede logística, seja ela fábricas, depósitos, terminais de transporte, é um problema comum e dos mais importantes para os profissionais de logística. A sua importância decorre de altos investimentos envolvidos e dos profundos impactos que as decisões sobre localização têm sobre os custos logísticos. Então, isso mostra que essas mudanças, se eu, por exemplo, pego uma empresa e monto em um local, isso vai ser difícil de eu mudar. Então, a localização das empresas é estratégico, porque eu não consigo fazer essas mudanças rapidamente. Por outro lado, uma localização inadequada pode fazer com que eu tenha um custo de logística muito alto, ou eu tenha uma capacidade de atendimento às necessidades da empresa muito baixa. Então, no fenômeno da produção, nós temos a capacidade instalada. A capacidade instalada é a capacidade máxima de produção que a empresa pode produzir. Então, eu posso chegar lá para uma empresa de laticínio e falar, olha, essa empresa de laticínio tem uma capacidade instalada para produzir 1 milhão de litros de leite por dia. Só que, necessariamente, eu vou utilizar esse nível de produção? Não. Por quê? Aí nós temos o nível de utilização. O nível de utilização é a quantidade daquela capacidade instalada que eu vou utilizar. Então, olha, tem 1 milhão de litros de leite de capacidade instalada. Mas, no momento, eu estou produzindo 7 milhões de litros por mês. Então, nível de utilização. E aí nós temos essa diferença entre o volume que a indústria tem de capacidade e o volume em que ela realmente utiliza. E a diferença entre esses dois volumes é a capacidade ociosa, ou seja, a capacidade que poderia ser utilizada, mas não está sendo. Nós temos também o layout. O layout é a organização de como essa indústria funciona. É a organização onde vão ficar as máquinas, onde vão ficar os estoques. Então aqui nós temos o layout de um restaurante. Aqui temos a localização de cada mesa, o buffet 1, buffet 2, pesagem, caixa, a entrada, a saída. Provavelmente já perceberam que em um supermercado nós temos os caixas, quase sempre na saída do mercado. E aí nós temos prateleiras de mercadoria e a padaria e o açougue ficam sempre no fundo do restaurante, do
supermercado. Por que isso? Isso é uma decisão de layout que foi pensada para que açougue e padaria é uma coisa que praticamente todas as pessoas vão e procuram com frequência. Então, quando você vai ao açougue ou à padaria, você já vai passando por nesse mercado e vendo outros produtos na prateleira e lembrando produtos que você precisa. E aí, você acaba comprando mais. Quando você volta, nos cards sempre tem aquelas guloseimas para você passar, ver um docinho, alguma coisinha e lembrar que você gosta daqueles produtos. Aí você acaba comprando um docinho, comprando guloseima e incrementando as vendas do mercado. Isso são decisões de layout. E os layouts, eles podem ser classificados. Esse layout, esse arranjo físico. Ele pode ser classificado em layout posicional. Lembram lá atrás quando eu falei sobre produtos sobre encomenda? E que alguns produtos sobre encomendas, eles eram encomendados porque eles tinham grandes dimensões, eram muito caros, as vendas não ocorriam com frequência. O layout posicional é muito utilizado para isso também. Por exemplo, aviões não são fabricados para se vender todo dia. Além disso, eles podem ter uma mudança de um para o outro. Aí o que acontece? Fica mais fácil você movimentar as pessoas e as máquinas ao redor desse produto do que movimentar o produto em si. Os produtos que são produzidos por layout profissional, geralmente eles são produtos grandes e que são difíceis de se movimentar. Por exemplo, um avião geralmente é grande, difícil de se movimentar. Nós temos prédios, navios, todos os produtos têm essa característica. E muitas vezes eles também são produzidos por encomenda e têm especificidade entre si. Nós temos também o layout funcional por processo. Esse layout é utilizado dentro de uma mesma planta. Eu quero produzir diversos produtos diferentes. Então, nesse caso, nós temos um trabalhador que ele se movimenta. Aqui nós temos um layout fictício de uma fábrica de móveis. E aí veja que o trabalhador ele vai se movimentando do processo de prensagem com a peça que ele quer produzir. Depois ele vai para o processo de furar. Aí ele vai para o processo de cortar. Aí ele vai para uma máquina de retífica. E aí ele sai com a peça pronta. Se ele entrasse com outra peça, produzir outra peça diferente, poderia fazer um caminho completamente diferente. Então, a ideia desse layout funcional é você produzir um layout onde você possa produzir diversos produtos dentro de uma mesma planta produtiva. Nós temos o layout por linha, layout por produto. Então, nesse layout por produto, normalmente os produtos vão andando e a cada etapa em que o produto vai andando, ele vai sendo agregando peças. Então, nós temos, por exemplo, a produção de carros, ela é utilizada no layout em linha. O carro vai se movimentando e conforme ele vai se movimentando, os trabalhadores ou os robôs vão colocando peças, vão agregando outras etapas nesse produto. Então, esse layout ele é bastante utilizado para produtos que são idênticos um ao outro. Então, tenho aí a produção de carro, normalmente o modelo de carro é idêntico. Posso ter alguns layouts em linha, por produto, que produzam produtos com alguma diferença? Posso. O Just in Time, inclusive, ele consegue fazer isso. Ele consegue produzir 3, 4 modelos de carro em uma única linha de produção. Mas todos eles têm que ter semelhanças entre si. Não tem como eu produzir carros completamente diferentes. Por exemplo, eu produzir um carro de passeio e um caminhão junto, teria bastante dificuldade. Mas se eu vou produzir 4, 5 modelos de carro de passeio, posso fazer isso tranquilamente. Esse é o modelo chamado produção em massa. Ele foi instituído por Ford. Na época, o layout posicional era a regra. O produto ficava parado e os trabalhadores se movimentavam ao redor do produto. Só que aí o Ford começou a implementar esse modelo de produção em massa, que foi um sucesso. Ele conseguiu diminuir muito o custo de produção de carro. E ele se tornou a regra na produção de automóveis. Veio a Toyota e conseguiu colocar mais de um modelo de carro para ser produzido ao mesmo tempo, melhorando ainda mais esse tipo de produção. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido aprender bastante e que os conhecimentos
passados possa contribuir para o futuro profissional de vocês. Sucesso e até breve! Educação à distância, mudando realidades.